A paz do Senhor a todos nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Cristiano Matias, juntamente com a sua digníssima esposa, a irmã Márcia. Temos aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical os evangelistas Valmir, evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Temos aqui as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Salete. Eu sou o professor Claudine Santos e estarei discorrendo com vocês aqui a lição de número 9, que é como vencer as oposições à obra de Deus. E nós temos aqui o texto aula, está em Romanos capítulo 8, versículo 37, que nos diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Muito bem. E a leitura bíblica em classe está em Neemias, no capítulo 4, do versículo 8 ao verso de número 20. Depois, 1 João, no capítulo 4 e do versículo 4, e também do capítulo 5 e do verso 5. Tá certo? Verso 4 e 4 e depois verso 5, capítulo 5 e do verso 5. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos aqui diante deste conteúdo maravilhoso para todos nós, que com certeza vai ser de muita valia. Inclusive aqui no tópico de número 1 aqui, qual a procedência deste ataque? Né? Muito bem. E no tópico aqui de número 2, nós vamos observar aqui, o inimigo, ele procura atingir a nossa fé. Esse é o tópico de número 2. E o tópico de número 3, caminhando para a conclusão, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Uma pergunta aqui no tópico número 3 aqui. Então estarei aqui comentando, mesclando o livro de Neemias com o livro de 1 João. Então eu vou comentar aqui, rapidamente aqui, fazer uma parte introdutória, pegando aqui como livro de Neemias, e depois estarei concluindo aqui no livro de 1 João, no capítulo 4, do versículo 4, também no capítulo 5, do versículo 5. Muito bem. Queridos irmãos e irmãs, embora nós esforcemos e empenhamos para a expansão do reino de Deus, sempre haverá os que, inspirado por Tobias e também por Sanbalate, farão oposição à obra do Senhor. Todavia, queridos irmãos, não devemos nos amedrontar. Quem se levanta contra a obra de Deus, contra o próprio Deus, se levanta. Isso é fato. O mesmo Senhor que esteve com Neemias também estará conosco, queridos irmãos, e com os seus servos. E ele dará aos seus servos sabedoria, graça e também muita unção, a fim de que conduzam a igreja de Cristo na sã doutrina e de acordo com a vontade divina. Muito bem. E nós vemos aqui no tópico de número 1 aqui, eu gostaria de comentar, fazer uma mesclagem aqui sobre qual a prudência dos ataques. Precisamos entender sobre o ataque dos inimigos. Nós vemos aqui oposição ferrenha, ou seja, a ira dos adversários. Então isso sucedeu o que? Ouvindo então Sanbalate que edificamos os muros, e ardeu em ira e se indignou muitíssimo, como está em Neemias, no capítulo 4, versículo 1. Sanbalate tinha um cargo importante em Samaria e era o cabeça da oposição a Neemias. Ele usou várias táticas intimidatórias, interessante, né? Intimidatória para dissuadir Neemias e também para levar avante a construção dos muros de Jerusalém. Queridos irmãos, que estratégia o diabo está utilizando para nos fazê-lo abandonar a obra do Senhor?
Uma pergunta que eu faço para você. Não se esqueça que o adversário ele lança-nos contínuos dados inflamáveis, como está em Efésios, no capítulo 6, do verso 16. Por isso, revestivos de toda a armadura de Deus. Nós temos que estar revestido com a armadura de Deus, como está em Efésios, no capítulo 6, do versículo 11. Quando eu vejo aqui a falsa acusação, queridos, a reconstrução não tinha sequer começado e os adversários já estavam se opondo ao que eu vi no Sambalate e também os honoritas e também Tobias, os servos amonitas e Gersem. Os arápios e zombaram de nós, como Neemias diz, e desprezaram-nos, e deram o que? Que isso? Que fazeis isto? É uma pergunta. Então o adversário, eles faziam de tudo para persuadir, tentando zombar. Então, quereis rebelar contra vos o rei? Era uma pergunta. Então Neemias, no capítulo 2, do versículo 19, agora, ele dá esse ênfase. Mas veja bem, se a acusação fosse verdadeira, Neemias e os seus auxiliares seriam enforcados publicamente pelo governo persa. Queridos irmãos, todavia era mais uma das mentiras do bando de Sambalate. Sendo Satanás o pai da mentira, como está em João aqui no capítulo 8, versículo 44, deleita-se em lançar falsas acusações contra os servos de Deus. Entendeu? Então aqui nós temos que tomar muito cuidado, mas veja bem, a resposta à insinuação caluniosa. Veja bem, Neemias, ele não se intimidou diante da oposição, ele tinha cartas e alvarás reais que autorizavam a reconstruir os muros da cidade santa. A resposta de Neemias contra aquela situação foi enérgica. O Deus do céu era o que nos fará prosperar, e nos seus servos nos levantaremos e edificaremos, como está em Neemias, no capítulo 2 e verso 20. Então Neemias sabia que ninguém pode impedir a obra do Senhor, como está em Isaías, capítulo 43 e verso 13. Deixo aqui algumas referências, não estarei lendo para não ficar muito grande essa videoaula, mas vocês pegam um papel, pegam a sua caneta para fazer as anotações, para vocês pesquisarem e analisar os textos sagrados. Muito bem. Queridos, há críticas dos adversários. Veja bem, o inimigo ele procura atingir a nossa fé. Queridos, o tópico de número 1 com o tópico de número 2 é uma mesclagem que estarei comentando aqui, resumindo aqui, tá bom? Muito bem. Então o conteúdo aqui das críticas, Neemias, no capítulo 4, do versículo 1 e 3, Sambalate ficou furioso com o sucesso dos edificadores. Por isto, jacosamente perguntou: que diz a estes fracos judeus? Então fizeram uma pergunta: o que fazem estes fracos judeus? Permitir ser a isto? Sacrificarão? Acabá-la-ão em um só dia? Vivificarão nos montões dos pó as pedras que foram queimadas? Era várias perguntas, uma atrás da outra, e eles faziam isso para tentar persuadir o povo de Deus, como está em Neemias, no capítulo 4, versículo 2. Sambalate e Tobias apelaram para a crítica, visando desqualificar o trabalho dos judeus. Neemias, porém, não se deixou abater. Neemias sabia que Deus está com ele em todas as Deus está no controle de todas as coisas, e nós não temos dúvida disso. Aqui eu vejo, queridos irmãos, a oposição ao ocultador. Permitir-se a isto, sacrificarão? Era uma pergunta, como está em Neemias, no capítulo 4, versículo 2.
Os inimigos sabiam que Deus garante a vitória ao seu povo que adora Ele. Não é por acaso que o diabo continua a utilizar essas velhas táticas contra o verdadeiro culto a Deus. Além disso, tudo faz para levar a sã doutrina ao desprezo em seu lugar, mas apresenta como alternativa e mensagens vazias de unção barata, né, mas recheada de técnicas psicológicas e haja vista a tecnologia da prosperidade e a confissão positiva, e é o que acontece nos nossos dias atuais. A crítica à união. Percebendo então Sanballat, queridos irmãos, que os edificadores estavam com medo, indagou: acabá-la-ão em um só dia? Vivificarão em montões do pó das pedras que foram queimadas, como está em Neemias 4:2. Não se esqueça, a união, queridos irmãos, é indispensável para o sucesso de qualquer ministério. Sem união, o povo perde as forças e também ele se distancia-se de Deus e deixa de ser derrotado pelo inimigo. Muito bem. Quando eu entro aqui dentro do tópico número 2, fazendo essa mesclagem, eu vejo aqui guerras contra os edificadores. Queridos, os inimigos, eles, veja bem, o que acontece aqui no tópico número 2, o inimigo procura atingir a nossa fé. Ele ataca com arma de desprezo, ele ataca com arma de escárnio. O inimigo, ele chama a nossa atenção para a amizade e a imensidade da tarefa. O inimigo, ele usa contra nós os boatos e as mentiras. O inimigo, ele usa como armas as astúcias. O inimigo, ele usa como armas as ameaças. Então, aqui no tópico número 2, eu quero fazer aqui um comentário dentro desse contexto aqui. O que acontece? Dentro desse contexto eu vejo aqui, queridos, a crítica dos adversários. Quando eu observo aqui em Neemias, ainda no capítulo 4, e do versículo 1 ao verso 3, voltando aqui, um texto bem anterior aqui, é o que está proposto aqui pela lição. Então Sanballat ficou furioso com o sucesso dos edificadores, por isso jacosamente perguntou: o que fazem esses fracos judeus, queridos? Então, enfim, são várias críticas, mas elas não prosperam. Aí vem aqui guerra contra os edificadores. Os inimigos se uniram, como está em Neemias capítulo 4, versículo 7 e 8. Então, no livro de Neemias, capítulo 4, versículos 7 e 8, os inimigos, eles usaram diferentes táticas para impedir a obra da reconstrução levada ao efeito por Neemias. Todas elas falharam e furiosos eles fizeram então uma coalizão contra os judeus, e a situação hoje não é diferente. Não há bastante a liberdade religiosa dos que desfrutamos. Os legisladores contrários aos valores absolutos, eles inegociáveis do cristianismo, não cessam de apresentar projetos e leis visando abarrar a atuação da igreja como representante do reino de Deus. Haja vista que os tentam legislando sobre uma homofobia, calaram-se os que declaram, baseado na Bíblia Sagrada, o homossexualismo em ter um pecado contra Deus, como está em Levítico no capítulo 18 e verso 22, como está em 1 Coríntios no capítulo 6 e verso 9. E o que dizer dos que se dizem defensores dos direitos humanos, mas levando a bandeira da legislação do aborto? Então a lei de Deus é clara: não matarás, como está em Êxodo no capítulo 20 verso 3.
Queridos, a gente vê aqui que a oração também nós temos que orar em muita vigilância. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda a Ele, no dia e de noite, por causa deles, como está em Neemias no capítulo 4 e verso 9. Diante da ação insistente dos inimigos, Neemias tomou uma atitude firme e convocou que o povo para orar, vigiar dia e noite. E esse é o segredo da vitória. Por quê? Porque a obra, enquanto a obra ela progredia, pelos que pôs guardas em partes baixas e por detrás dos muros altos, e o povo então pelas suas famílias com as suas espadas e também com as suas lanças e com os seus arcos, como está em Neemias aqui no capítulo 4 versículo 3. Não podemos deixar brecha em nem alguma ao adversário. Quer na igreja, quer em casa, vigiemos e oremos que os pais eduquem seus filhos no temor e na demonstração do Senhor, e que os filhos honrem e obedeçam os pais, conforme ordena a palavra de Deus. Cuidemos-nos que com o conteúdo abominável na TV, no smartphone, na internet ou em outras mídias, que não venha destruir os nossos pilares. É hora de nós reerguer os muros e que os adversários deitou por terra. Muito bem. Então, queridos, fico aqui com essa parte de Neemias e vamos comentar aqui com 1 João no capítulo 4, versículo 4, como também no capítulo 5 e do versículo 5. Não saia daí, porque o assunto aqui é complexo, mas é muito bom, tá certo? Muito bem. Então, é dessa forma. Aqui que acontece aqui, então nós vamos ver aqui como que Neemias ele obteve vitória através da obediência, através da oração e através de uma vida consagrada a Deus. Muito bem. Então, vamos aqui para o tópico, comentando aqui 1 João capítulo 4 e verso 4. Tá bom? Eu gostaria de pegar aqui o texto antes e posterior e vou fazer uma mesclagem aqui nesse conteúdo aqui, tá bom? Aqui em João, o pastor Eurico Bergstein, ele vai aqui trazer aqui sobre uma profecia, sobre as profecias, sobre o profeta, sobre julgar as profecias. E essa lição aqui, essa conclusão aqui vai terminar ela já dando uma sequência na lição de número 10, que é o que nós vamos tratar exatamente desse assunto aqui, mas eu quero trazer uma pincelada aqui para vocês, tá? Para quando chegar lá, você já está com o bonde andando. Beleza? Vamos lá. Então nós vemos aqui alguns conceitos de profecia, já pegando como gancho aqui 1 João capítulo 4, aqui, tá bom? Mas vou ler aqui alguns versos anteriores, que é o versos de número 1, 2, 3, 4 e 5, e não estarei lendo aqui, vou só comentar os versos aqui, tá bom? Muito bem. Então, a profecia na Bíblia, o termo profeta designa-se aquele que é chamado por Deus para transmitir uma mensagem divina ao povo, como Jeremias no capítulo 1, versículo 5 ao 9, como Ezequiel no capítulo 2, como também Deuteronômio no capítulo 18, verso 18. Em outras palavras, os autênticos profetas são portas-voz de Deus. O próprio Senhor, ele chama de meus profetas, em Salmos 105 e verso 15, como também Jeremias no capítulo 5, verso 25, e a sua responsabilidade é de grande peso, como está em Ezequiel aqui no capítulo 2, do verso 1 ao 7. Uma vez que eles são, na verdade, homens de Deus, conforme está aqui dito 11 vezes em 1 Reis, no capítulo 4, esse servo de Deus transmite então o que a sua vontade e os seus desígnios, além de desvendar o futuro segundo a inspiração do Espírito Santo. Todavia, queridos, a própria palavra de Deus nos orienta que devemos nos acautelar dos falsos profetas, como está em Mateus no capítulo 7, versículo 15. Aí nós vemos aqui sobre a profecia. A profecia, tanto do Antigo como no Novo Testamento, ela é primeiramente declarativa e depois
ela é preditiva. Primeiro, declarativa e depois preditiva. A profecia preditiva, ela revela-nos o plano divino em relação a Israel, à igreja e aos gentios e a plena chegada do reino de Deus. A maior parte das profecias, porém, é declarativa, é clarativa, ou seja, pois é constituída de exortação, admoestação, encorajamento, promessas, advertências, julgamentos, consolo. Entendeu? Então, muito bem. Então, e no Novo Testamento, a profecia ela é o meio divino de orientar, exortar e também edificar a igreja, como está em 1 Coríntios, no capítulo 14, do versículo 3 e 4. Queridos, eu vejo aqui em primeiro aspecto, o aspecto da atividade profética. A profecia ela pode ser vista na Bíblia como o ministério permanente receber de Deus, como está em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 13, como também está em Jeremias, no capítulo 7, do versículo 21, como está em Lucas, no capítulo 16, do versículo 16, como também está em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1. Estarei citando aqui várias referências, como eu falei para vocês, mas faz as anotações aí, tá bom? Não estarei lendo para não ficar muito longo essa videoaula. Um dom ministerial da igreja, como está em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 e 13. O segundo aspecto, queridos, eu vejo aqui que dentro desse aspecto ainda, dentro desse primeiro aspecto, um dom espiritual na congregação. Em Atos 2, 17 e 18, como está em 1 Coríntios 12, 10, o dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida para transmitir a mensagem divina dentro dos parâmetros bíblicos, claro. O segundo aspecto, a profecia como dom ministerial em o Novo Testamento, por que estou comentando sobre profecias? Porque existem vários profetas que influenciaram Neemias a desistir da chamada de Deus. Muito bem. A profecia como ministério profético não é uma pregação comum, é uma mensagem vinda diretamente do Espírito Santo. A pregação habitual, no entanto, é preparada antecipadamente, como está em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17. Como precisamos deste dom hoje na igreja? Ver Provérbios, vamos olhar Provérbios aqui 29 e 18 e Atos capítulo 15 versículo 32, depois o irmão faz a leitura em casa, ou aí. O profeta é um arauto da santidade de Deus. A sua missão é expor com unção os padrões de santidade e divina para o povo, ou seja, com santo zelo, para anunciar a santidade de Deus em tudo o que é dele. O profeta de Deus, ele tem que ser um santo, ele tem que regozijar no Senhor, mas também faz o ímpio estremecer e considerar o seu mau caminho, como está em Atos, no capítulo 24, versículo 24 ao 50. Esse é o segundo aspecto. Aí no terceiro aspecto, o dom de profecia, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10, e eu vejo aqui que a profecia ela é a principal dom, porque ela edifica a congregação, como está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Então, além disso, queridos irmãos, a profecia ela é um sinal para a igreja, enquanto que as línguas é um sinal para os infiéis, tá certo? Como está em 1 Coríntios 14, 22. O quarto aspecto, a natureza da profecia. Devemos discernir a profecia das Escrituras, o qual é inerente, como está em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 20, a profecia, a igreja esta deve ser julgada e só então acatada, como está em 1 Coríntios, no 14, 29. A manifestação do dom de profecia durante o culto deve ter limites. Falem 1, 2 ou 3 profetas, como está em 1 Coríntios 14, 29. Isto é, a maior parte do tempo do culto tem que ser destinada à exposição da palavra de Deus, porque sendo esta soberana, jamais poderá ser substituída
pelo dom de profecia, porque ela é a profecia das profecias. Muito bem. Bom, eu vou continuar aqui dentro ainda aqui do livro. Eu vejo aqui que a falsa profecia. Queridos irmãos, a lição é complexa, mas o ensinamento é importante para nós. Mas veja bem, acompanhe comigo aqui. Atualmente observamos que há diversas pessoas correndo de igreja em igreja em busca de profecias, em busca de profetas e de revelações. Queridos, tais crentes querem resposta para os seus problemas pessoais, como está em 2 Timóteo no capítulo 4 versículo 3, como já vimos em 1 Coríntios no capítulo 14 verso 3. O propósito divino da profecia é consolar, exortar e edificar. Qualquer profecia que fuja a esse propósito não procede de Deus e jamais se cumpre. Olha que coisa interessante, hein? Então tem que prestar atenção e tomar muito cuidado. Se você receber uma profetada, coloca no baú ou no cofre. Não comenta com ninguém. Deixa que o seu tempo revela se é de Deus, da carne ou do diabo. Mas é isso aí. Julgando as profecias pela palavra. A profecia na igreja, ela necessita ser julgada, como está em 1 Coríntios 14, 29. Mas quais os parâmetros para o seu julgamento? Uma pergunta que eu faço para vocês, irmãos. A resposta é a própria palavra de Deus, que é o nosso modelo áureo e de referência plena de fé. E é um guia também da nossa vida, e também do nosso culto ao Senhor, e do nosso desempenho no trabalho, como está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Qualquer profecia da igreja que entra em conflito com o ensinamento e doutrinas bíblicas não pode vir de Deus. Os falsos mestres e também profetas, como nos tempos do Antigo Testamento, enganam o povo, porque são emissários do diabo. Como está em João, no capítulo 8, verso 44. Todavia a Bíblia declara, nenhuma mentira vem da verdade. Como está em 1 João, no capítulo 2, do verso 21. O crente fiel, que sempre ora e lê a palavra de Deus, compara aquilo que ouve com aquilo que está escrito nas Escrituras, a fim de comprovar a veracidade do ensinamento e das profecias anunciadas na igreja. Então, queridos irmãos, fica atento com o ensinamento, com certos tipos de profecias. E aqui está o ensinamento para que venha orientar você como julgá-las. Julgando o falso profeta pelos seus frutos. Até isso você tem que julgar. Veja bem. Jesus Cristo, ele nos adverte a respeito de falsos profetas que se infiltram no meio do povo de Deus. Apesar da aparência de piedade, não passam de agentes de Satanás. A sua missão é corromper a fé dos salvos e destruir a unidade da igreja, como está em Mateus, no capítulo 7 e do versículo 15 ao 23. Muitos deles operam sinais e também prodígios, como está em Mateus, no capítulo 24 e do versículo 24, mas tudo isto faz sobre a eficácia de Satanás, como está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e do versículo 10. Como identificá-los? É uma pergunta que eu faço para você. Como saber se estão em nosso meio? Uma outra pergunta. A resposta é: conhecendo a palavra de Deus e tendo discernimento pelo Espírito Santo. Além disso, os seus frutos são somos irrefutáveis evidências de suas mentiras e também falsidades. Como está em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 e 23. A árvore má não pode dar frutos bons. Como está em Mateus, no capítulo 7, do versículo 16 até o verso 20. Mas, queridos irmãos, ensinos falsos. Veja bem, uma característica dos falsos mestres é ensinar o que as pessoas querem ouvir, independente de se estão erradas ou não. Deus age de forma diferente para conosco. Ele fala
Não o que nós que gostamos de ouvir, mas o que nós precisamos de ouvir. E corrigirmos sempre quando nós estivermos errados, porque Ele nos ama, e isso é fato. Está em Hebreus, no capítulo 12, do verso 14 ao 13 ao 14. A busca do ser humano pela prosperidade. Enfim, desde o princípio o ser humano luta para adquirir acúmulo de riquezas e geralmente de modo ilícitos. Atualmente, essa busca tornou-se uma alucinação. A crise econômica mundial, o seio por manter-se a salvo de misérias e incentivo da mídia por um consumismo cada vez mais exacerbado e as incertezas do amanhã formam então um ambiente ideal para o surgimento de falsas doutrinas e profecias também. O povo, queridos irmãos, não satisfaz com que o Senhor nos garante o sustento. Veja bem, mas deseja riquezas que muitas das vezes são vistas como bênçãos divinas. A Bíblia adverte-nos contra estas em busca insensata pelos bens, contra os que encorajam mediante os seus ensinos, como está em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Enfim, são várias referências bíblicas, mas vou ficar só com esta aqui. Mas veja bem, eles menosprezam e da glória de Cristo. Veja bem, queridos, o sofrimento de Cristo na cruz, a sua morte sequencial, são dois elementos que comprovam a sua humanidade. Esse mesmo Jesus ressuscitou e um corpo glorioso entrou aonde estavam os discípulos reunidos em portas fechadas. Os discípulos que tocaram nele após a ressurreição viram ele assunto aos céus, e os anjos que ali estavam afirmaram que o Senhor que ascendera ao céu, de lá ele vai voltar. Ele voltará um dia para nos buscar. E os embaraços de tudo isso vai acabar. Mas um dia estaremos com ele para sempre na glória. E isto é importante, nós analisar o conteúdo e o propósito da palavra de Deus. Por isso é importante analisar o conteúdo e o propósito. Um dia estaremos com ele na glória. E Jesus vai voltar. Aqui temos às vezes sofrimentos na obra de Deus, angústia, ansiedade, mas às vezes até tristeza, desapontamento, mas ao mesmo tempo Jesus nos conforta, né? Não tenha medo, não recua, avante, Jesus está contigo nesta jornada. Beleza? Muito bem. E aqui no verso 5 de 1 João capítulo 5, versículo 5, já termino aqui, faço a conclusão aqui dessa lição aqui, os filhos de Deus, a obediência. Os filhos de Deus são obedientes. Todos que recebem a Jesus como Salvador pessoal do Eterno concede o poder de serem feitos seus filhos, mas a todos quanto receberam deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, como está em 1 João capítulo 1, versículo 12. Dentre muitos aspectos, o crente como filho de Deus, destacamos a obediência. A essência de ser filho de Deus é o amor, e o cerne do amor é a obediência, como está em João no 14, 22. Ser filhos de Deus é viver em constante obediência. Os nascidos de Deus não vivem em rebeldia, mas seguem os preceitos divinos em amor. O verdadeiro crente participa da natureza divina que movem o ser, que esse filho obedece a Deus. É exatamente o inverso do homem natural, adâmico, que por natureza ele é destinado à rebeldia, como está em Romanos 8:7. Os filhos de Deus, ele vence o mundo. No verso 5, queridos, os filhos de Deus, ele não se conformam com as obras deste mundo, a saber, as concupiscências que forçam a ignorância, que praticavam, como está em 1 Pedro 1:14, esses desejos intensos de gozo materiais estão associados à falta de conhecimento legítimo de que é verdadeiramente o útil, real e necessário
para se ter uma vida que agrada a Deus. Então focai-vos diante dos apelos mundanos, aquele que perde a visão do reino de Deus. Ele que fixou seus olhares nas ilusões passageiras deste mundo. Há uma separação entre o nosso passado sem Deus e a nossa posição de filhos em Deus. Santifiquemos em Cristo. A nossa vida em Cristo depende do crente separar-se voluntariamente, separar, queridos irmãos, principalmente voluntariamente, passando a ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Não mais vivemos sobre o domínio do pecado e nem sobre o controle da carne, mas dominado pelo Espírito Santo do Senhor. Os filhos de Deus conhecem, e pela fé no Senhor Jesus Cristo conhecemos o Deus e conhecemos também o Deus, porque Deus é algo progressivo que continuará na eternidade. Observemos, pois, que afirma o profeta Oséias: conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, como está em Oséias capítulo 6 e verso 3. Deus não deseja que você esteja inseguro em seu relacionamento com Ele. O Pai nos observa: se você crê no Filho de Deus, tem a vida eterna. João capítulo 3 e verso 36. Não temas e nem duvide. Quem conhece a Deus sabe que Ele ouve o clamor dos seus filhos, por isto oram segundo a vontade do Pai. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, deveremos ouvir. Queridos irmãos, a lição é maravilhosa, mas que nós venhamos estar vigilantes contra as astutas ciladas do nosso adversário. Fica aqui com essa lição tão resumida, tá certo? E até a próxima aula, se Deus nos permitir, que é a lição de número 10, tá certo? Que nós vamos comentar aqui sobre provar se o Espírito vem de Deus. Então, de uma pincelada aqui, nesse último tópico aqui, vai corroborar com a lição de domingo que vem. Um abraço a todos vocês, do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.